Tudo bem, gente? Olha, eu separei os materiais para a produção desse podcast ao lado da janela que dá para uma amendoeira, pertinho lá de casa. E aquele ventinho de fim de julho desse 2026, e lá vamos nós, eu pensei, né? Para os teclados da computação. São as minas das ideias saídas pelos dedos. O tempo, nesse caso, é o transporte do passo seguinte. O transporte do passo seguinte. O tempo é uma invenção no controle dos calendários. E aí é preciso ter química nesse mundo de elétricas dependências, independências. E aí eu pensei, né? Pensei nessas engenharias da inspiração, porque o engenhar é mote, é marca, é símbolo. E eu, civil dos meus conceitos, desses deveres do ensinar, do aprender, do entrevistar. São os passos, são os campos, campi, poli, unidades, universos, universidades. E essa mecânica é o que nos move. O tempo de outros tempos virá que eu vi. Os tempos que virão. Concretos, meio ambiente. O que te sustenta? Eu espero que ainda reste, nestes tempos que virão, a velha árvore, a amendoeira na frente da minha janela. Porque as janelas são para o mundo. As janelas abertas. Vamos ao perfil dos nossos entrevistados. João Carlos Salles nasceu em Cachoeira, no recôncavo da Bahia, em 1962. É filósofo e reitor eleito da Universidade Federal da Bahia. João exerceu a reitoria da UFBA em 2 mandatos anteriores, de 2014 a 2022. Ele é doutor em filosofia pela Unicamp, membro da Academia de Letras da Bahia e ex-presidente da ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. João tem mestrado em Ciências Sociais pela UFBA e doutorado pela Unicamp. É professor titular do Departamento de Filosofia da UFBA. Foi presidente também da ANPOF, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Em 2025, João Carlos foi finalista e vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico, com o livro Gatos, Peixes e Elefantes, a gramática dos acordos profundos. Traduziu textos como Anotações sobre as Cores, de Ludwig Wittgenstein, e escreveu livros como Universidade Pública e Democracia. João ocupa cadeira na Academia de Letras da Bahia e é membro fundador da Academia de Ciências da Bahia. Marcelo Imbiruçu nasceu baiano, na cidade de Salvador, em 1968. É graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez doutorado em Engenharia Química pela Universidade Carioca. Foi pró-reitor de Pesquisa, Criação e Inovação da UFBA, onde é professor desde 1994 e professor titular desde junho de 2014. Marcelo coordenou o colegiado do curso de Engenharia Química da UFBA, liderou a criação e implantação do curso de Engenharia de Controle e Automação e do programa de Engenharia Industrial da UFBA. Marcelo foi membro da Comissão de Implantação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, da Universidade Federal do Sul da Bahia,
do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e do Comitê Especial sobre o projeto do campus de Camaçari. Tem experiência nas áreas de engenharia industrial, engenharia química e engenharia de controle, com ênfase em desenvolvimento sustentável de processos e produtos. Marcelo é diretor da Escola Politécnica da Bahia desde 2022. Olha, primeiro, um prazer ter vocês aqui. Muito prazer mesmo nesse espaço, que é um espaço da memória aqui da Politécnica, que acabou sendo um espaço do nosso podcast, né? No nosso encontro aqui com essas pessoas tão queridas que a gente, quando traz para bater aquele papo, bater aquela bola, né? A gente sempre fica assim com aquela sensação de estarmos guarnecidos, né? De sabedorias, de fatos, eventos, né? E principalmente da plenitude histórica de uma instituição chamada Universidade Federal da Bahia, né? Esse espaço representa muito para mim quando eu chego aqui e vou discorrer sobre algum tema voltado à educação, à cultura. E estando aqui, eu sempre me sinto como se tivesse o abraço da universidade. E aí, João, eu vou rolar a bola para você com esse tema. Para uma universidade plena, coletiva, né, para a gente iniciar o nosso papo, essa universidade que abraça, essa universidade plena, a UFBA tem um plano? Eu acho que a UFBA, desde a origem, como projeto, ela tem um plano. É um plano curioso, né, porque a UFBA começa, digamos, já contando com várias unidades que lhe são anteriores, que têm histórias próprias. A Politécnica, evidentemente, medicina, filosofia, direito. Elas têm histórias próprias, têm também dinâmicas próprias. Acho que o primeiro plano da UFBA é fazer com que essas dinâmicas próprias confluam. Acho que continua sendo o nosso projeto, ou seja, fazer com que a universidade seja uma realidade, perpassando as nossas unidades, integrando, fazendo colaborar. Isso é uma tensão porque existem forças centrífugas que tentam desagregar um pouco isso, e esse espírito da coletividade, do diálogo entre saberes, da diversidade, fazendo agregar tudo isso. Eu acho que o grande plano da UFBA é produzir essa harmonia, essa confrontação de saberes, de gerações, de histórias distintas, e mesmo com ritmos distintos, produzir um movimento. E aí, Marcelo, a Escola Politécnica tem como o João falou, como diz o queridíssimo José Trajano, né? A gente vem de longe. Então, a Escola Politécnica vem de longe, né? É centenária. E ela tem um plano para a UFBA e para ela própria, para ser plena, coletiva. Ela sempre tem um plano à frente na história dela? Com certeza, pastor. Prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Prazer estar com o João, nosso reitor eleito. Com certeza, né? A Politécnica, como você falou, vem de longe, né? Nós fomos criados no século retrasado, né? Em 1897. Somos a origem, né, do ensino, né, da engenharia no estado da Bahia, né? E ao longo do tempo passamos por muitas transformações, né? E o plano da Politécnica é continuar sendo o principal centro de engenharia do estado da Bahia, né? E naturalmente da UFBA também, né? Nós já temos atualmente podemos dizer assim, uma irmã mais nova em Camaçari, o ICTI, né? E pretendemos, né, florescer outras irmãs, outras unidades aqui na universidade, no sentido da gente poder ter um impacto maior da engenharia num tempo histórico que vivemos, que a questão tecnológica é de primeira ordem, né? Várias ordens de soberania reclamam a participação importante da engenharia brasileira e baiana para a vida melhor da nossa sociedade. O fato, João, de a gente estar vivendo, né, um século em que a engenharia, me parece, o século XXI é de vital palpitação
quando a gente olha para química, elétrica, mecânica, computação, né? Produção, próprio encontro dessas áreas, né, confluídas, né, em inovações tecnológicas, eu te pergunto, esse é um momento assim, quando a gente, por exemplo, o seu plano de gestão, ele mostra muito o seu olhar sobre pesquisa, sobre extensão, sobre ensino, né? Mas só que a gente tem, velho, digamos assim, é um desafio de fora para dentro, de dentro para fora, que é o famoso salto tecnológico, né? Diante das inovações tecnológicas. Você teve, eu costumo dizer para um querido amigo nosso, por exemplo, que, olha, a figura do João, sempre eu pontuei isso, ele enfrentou não só um vírus como um verme. Isso sou eu que estou falando, né? Então, esse desafio de agora, você conta com as engenharias nesse salto? Veja, a universidade é uma coisa curiosa, ela precisa se reinventar a cada momento. Tem algumas pessoas que pensam que o modelo ideal da universidade foi traçado de maneira já precisa, e aí você fala muitas vezes na universidade de pesquisa, por exemplo. Aí é um modelo muito bem estabelecido, né, que você encontra em várias partes, e foi, digamos assim, um modelo até hegemônico nas universidades de excelência. Eu acho pouco dizer isso. Eu acho, na verdade, que a universidade é uma instituição muito singular, porque ela precisa a cada momento justificar seu direito à existência. Como é que ela justifica seu direito à existência? Por exemplo, ela não pode voltar as costas às inovações tecnológicas, porque se ela volta as costas, ela está deixando de fazer um diálogo com a sociedade. Ela também não pode voltar as costas a ela mesma. É curiosa, seria estranho você voltar as costas sobre si mesmo, mas é possível quando você é composta como instituição por várias partes. Sim. Aí você desdenha, por exemplo, das artes. Assim, seria o equivalente a desdenhar das engenharias, né? Então, não há uma receita única, universal, estabelecida do que é o desenvolvimento das artes. Não há também uma receita única, universal, estabelecida do que é o desenvolvimento das engenharias. Então, você mostrou essa capilaridade da engenharia que vai se transmutando e tocando em temas e criando adjetivos que têm objetos muito singulares. Isso é uma capacidade performática muito interessante que as engenharias têm. Mas não só, né? Ou seja, dentro da universidade, cada uma dessas transformações faz com que a universidade faça aquela pergunta: qual é o seu direito de existir? Né? Essa é a pergunta que a universidade faz para ela mesma, para a sociedade, diante da sociedade, até porque um dos desafios que a gente tem hoje, veja, pastor, um desafio interessante, a gente está com muitos problemas orçamentários na universidade. Esse é um grande desafio. Mas aqueles desafios que você resolve só com dinheiro não são os maiores, né? Os desafios maiores na existência da instituição têm a ver com a sua relevância. Qual é a relevância que a instituição vai ter, por exemplo, para defender a soberania nacional? Qual é a relevância que a instituição vai ter para um projeto de nação democrático? Né? Ou seja, você percebe que é como se a instituição aceitasse as grandes perguntas. A universidade é isso, é a instituição que aceita as grandes perguntas, que se deixa desafiar pelos projetos da própria sociedade. E se é assim, ela vai dialogar com esses projetos também, mudando sua forma, se tornando capaz de estar assim, em linha de conta, né, com os anseios e com a competência propriamente acadêmica. Mas, nesse sentido, por exemplo, quando a gente trata sobre inovação, eu me lembro do Inovapoli aqui, né? Casa-se muito com esse olhar, o conceito de inovação, dessas... Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Eu assisti há pouco, né, a forma anacrônica até, né? Forma de olhar o passado de um ex-ministro da Economia que deu entrevista aí. E aí, cara, o cara
parece que ele fala pequena e média empresa, sem ter o conhecimento da força de que isso tem dentro do processo de inovação hoje, dentro do processo das startups, né? Ele até cita startup, mas eu questionei, pô, velho, esse cara tá falando uma linguagem da década de 1990, né? Hoje você tem móveis, hubs, né? Como o pessoal fala, né? Tem situações que um cara está aqui mesmo, na Politécnica, que eu sei de gente que está aqui com a Noruega, a Finlândia, tarará, e um computador na frente dele, né? E gerando situações inovadoras, né? Essa sintonia existe aqui com o que o João defende e defendeu no projeto de retorno dele à academia, à reitoria? Sem dúvida, pastor. Eu concordo plenamente com a colocação de João. A universidade tem que estar sempre antenada com o seu tempo, né? Claro, bebendo sempre da história e pensando no futuro, mas a gente tem que estar sempre antenado com os anseios e com as necessidades e as dores, por assim dizer. E a universidade hoje é uma instituição muito atacada, né? Não só internamente, como eu diria até globalmente, né? Por uma série de tecnologias, inclusive disruptivas, né? Particularmente as tecnologias digitais ligadas à inteligência artificial, que colocam a gente em risco, né? E por outro lado também, nós temos um papel, eu acho, muito importante no sentido de fazer com que essas tecnologias venham sempre ao encontro do bem comum da humanidade, né? Eu reputo que corremos muito risco hoje em dia com desenvolvimentos aceleradíssimos, né? Pouca governança mundial sobre isso. E nesse sentido, eu acho assim, eu tenho até falado em algumas falas minhas aí ao longo do meu mandato, né? Brincando, uma brincadeira séria, né? Que eu tenho dito o seguinte: a engenharia não é uma ciência exata, a engenharia é uma ciência humana, no sentido de que a engenharia nasceu para melhorar a vida do ser humano, né? E a sua casa, né? A nossa casa comum, a Terra, né? E nesse sentido, eu acho que a engenharia precisa cada vez mais, principalmente na academia, ser humanizada, né? No sentido do uso da tecnologia, né? Porque as tecnologias não têm ética, por assim dizer, né? As tecnologias não são para o bem nem para o mal, mas podem ser usadas para o bem e para o mal. Nós sabemos disso, né? Ao longo da existência humana, né? A tecnologia recente, né? Que mais amedrontou a gente, ainda amedronta, são as tecnologias nucleares, né? Com aplicações em formato de armas, né? Mas outras tecnologias, como a inteligência artificial, que em princípio podem parecer tecnologias inofensivas para os mais leigos, mas elas podem ter usos piores até do que o uso de armas atômicas, porque com subterfúgios e manipulações que não nos daremos conta, né? Então é urgente essa humanização da engenharia. Você não viu a última que teve uma... Eu gosto mais do título do novo livro do Nicoleles. Sim. Nina, nem inteligente, nem artificial. Eu estou chamando ela de Nina para baixo e para cima. Meus filhos amam quando eu falo. Né? E teve uma que invadiu a empresa, não é isso? Não foi? Eu só soube disso, assim, é estarrecedor isso, né? Qual é a importância, João, nesse raciocínio do Marcelo, de combater o bom combate, né? Com relação à figura do professor, sim, do ensino, do cuidado, né? Do olhar mais para o coletivo do que para a individualização, sim, como eu sempre brinco, né? Olha, sim, gente, menos stories e mais história, por favor. Sim. Né? Esse é um desafio. Quando você para e pensa assim, sim, cara, eu vou encarar aí 4 anos de muita transformação. Sim. Porque o desafio é agora da mudança climática, do Super El Niño a sim, Nina, sim, a nossa... Sim. Por exemplo, vou dar mais um exemplo para você, que envolve também essa economia da atenção, né? Que a gente está vivendo, que eu até brinquei outro dia, a economia da tensão. Sim. Então você, ao mesmo tempo que você fica tenso, e te invadem, as telas invadem a tua cara, a tua vida, a tua rotina, né? O dia dos namorados, que ninguém se beija, agora todo mundo está assim. Qual é o desafio que se tem, né, para vocês dois isso?
o desafio que se tem dessa transformação cada vez mais, né? Fórmula 1 e menos hipódromo, Sim. do que a valorização do ensino, da figura do professor, principalmente. Né? Vou colocar algumas coisas a esse respeito, porque eu acho que tem uma coisa nova e tem uma coisa velha nesse processo. O que é, de novo, claro, você tem uma aceleração ainda maior, mas você vê repetir nesse momento algo que nós já vimos antes. Eu vou pegar um testemunho que eu já citei em alguns lugares, do Stefan Zweig. O Stefan Zweig nós tem essa peculiaridade de ter cometido suicídio aqui no Brasil em 42, ele tendo fugido da Europa, e ele dá um testemunho sobre o mundo que ele viveu e que desapareceu, foi destruído, da República de Weimar. Né? Esse universo em que ele dizia, ali você vive um paradoxo que hoje se repete. O paradoxo, ele dizia, nunca a humanidade produziu tanto como um Deus e nunca foi tão diabólica. Né? E aí ele dava exemplos que para nós são triviais hoje. Ele dizia, a instantaneidade com que nós recebemos notícias, né? Ele estava pensando no rádio, mas olha só, hoje nós acompanhamos genocídios ao vivo. Né? Então, isso faz com que a humanidade tenha passado a se tornar cúmplice de uma negação da própria humanidade. Então, você tem esse paradoxo fundamental de que o desenvolvimento tecnológico científico ele não é incompatível com degradação cultural. Aliás, ele até pode favorecer a degradação cultural. Essa é uma tensão que nós temos que enfrentar. Onde é que a gente enfrenta isso? Essa é a questão. Qual é o lugar, qual é o espaço privilegiado para enfrentar essa necessidade de você estar diante do desenvolvimento tecnológico, aprofundá-lo ainda mais, sofisticá-lo ainda mais, e, entretanto, impedir que ele sirva à destruição dos valores essenciais da humanidade? O espaço, para mim, privilegiado para isso é a universidade. Ou seja, a universidade é aquele campo onde você, fazendo dialogar saberes, mas ao mesmo tempo fazendo com que saberes não sejam, como o Marcelo colocou, afastados de perspectivas éticas, não estejam afastados de uma sofisticação artística, não estejam afastados de dimensões culturais, você pode criar um campo de variação onde você diz, esses argumentos são legítimos, esses não são legítimos. Não é que você vai concordar, a universidade não vai doutrinar, mas ela não vai aceitar certas argumentações, sabe? Ou seja, ela vai dizer, essa argumentação aqui não tem nenhuma base científica, essa argumentação aqui, mesmo que tenha efeito tecnológico, não tem nenhuma sustentação ética. Então, a universidade faz essa moderação capaz de cumprir, então, um papel fundamental para o fortalecimento das democracias. É nesse sentido que nenhuma ciência isolada, fora da universidade, pode prosperar com garantias de que ela cumprirá esse destino de ser um equipamento da democracia. Não é apenas a filosofia, não é apenas a engenharia, não é apenas a medicina, não são apenas as artes, ou seja, é essa cumplicidade, essa fabricação da inteligência do comum que é necessário hoje para que a universidade cumpra seu papel e impeça que esse paradoxo se repita mais e mais. Eu concordo completamente com o que o João colocou. Acrescentaria o seguinte, Pastore, que nessa perspectiva que o João colocou, o tecido social da universidade, principalmente seus docentes e pesquisadores, a gente tem que ter cuidado porque a gente corre o risco de cair numa armadilha, né, de um modo, né, de trabalho, um modo de produção, com perdão da redundância, altamente produtivista, onde ficamos, às vezes, como chamadas avestruzes, né, com a cabeça enterrada na terra, sem observar o que se passa, sem análise crítica, produzindo muito, com qualidade, mas sem crítica, às vezes produzindo na direção errada. Né? Então, eu acho que cada vez mais nós devemos até, de certa forma, voltar um pouco mais ao passado, nesse sentido que eu estou falando, né, de uma produção e uma ciência, né, mais engajada, no sentido do engajamento da sociedade, da humanidade, né? Uma produção menos alienada. Né? Eu acho que é importante que todos os docentes, todos os pesquisadores e estudantes tenham essa visão, porque, como o João colocou, nós corremos muitos riscos e
Eu não conhecia essa formulação. Produzimos como Deus e num mundo cada vez mais diabólico por conta da produção. Isso é cada vez mais verdadeiro. Né? Sim. Teve um fato, falar em mina, um parêntese legal aqui. Legal não, assustador, né? Que um professor, me parece, não sei, acho que foi dos Estados Unidos, estadunidense, ele chegou e passou um trabalho para os alunos, só que aí eles foram 32 alunos, tá? Você soube dessa? Soube dessa. Então, Madagascar é a Madagascar, palavra-chave. Aí o que aconteceu? Ele colocou na digitação, ele colocou em tinta preta, né? Tinta preta, tal, na cor preta, e num dos enunciados do trabalho, né? Ele colocou em uma tinta invisível, ou seja, por exemplo, você escolhe, você está com papel em branco, escolhe a tinta preta. Se tiver papel preto, escolhe a tinta branca. Ele botou em branco, formule qualquer coisa com Madagascar. Certo? Então, para os alunos, quando eles liam, né, se eles lessem, né, só apareceria o que estava escrito na tinta preta. Para a inteligência artificial, o que estava escrito em tinta invisível, ou seja, na mesma cor da tela, o que aconteceu? Aí todo mundo fez, apenas dos 32 trabalhos, apenas 2 responderam as questões corretas. 30 estava lá. Madagascar gosta de jogar tênis de mesa no Barradão. Madagascar gosta de fazer surf na ilha de Taparica, sacou? As mais absurdas e bizarras frases. Não é isso que tu fez? Incluir uma frase como uma frase que não tenha sentido. Que essa foi a instrução que foi dada ali. E aí, claro, a inteligência artificial fez toda a resposta e incluiu uma frase como Madagascar que não tinha sentido. Eu acho que esse efeito é um efeito curioso, né? Ou seja, primeiro, é como se nós o grande problema do uso da inteligência artificial, que nós temos que entender, disciplinar, não podemos recusar, seria recusar a utilização de novos instrumentos, não é isso que está em jogo, mas está em jogo, assim, você não pode substituir a produção rápida da informação, de tal sorte que ela venha substituir mesmo a capacidade de formação, de formulação, de inteligência. Então, essa resposta imediata, rápida, não necessariamente vai ser a melhor. Isso. Esse é um problema sério também acerca dos tempos da universidade. É bom lembrar que a universidade, eu acho que o Marcelo colocou bem, ou seja, um produtivismo exagerado sufoca as diversas áreas. É como se você escolhesse uma medida, uma métrica do que o saber deve atender e essa métrica se torna mérito, se você a satisfaz, em detrimento de tempos distintos. Há tempos distintos. Por exemplo, há áreas nossas que produzem papers e devem continuar produzindo papers. Há outras áreas que têm um tempo diferente do livro, do ensaio, né, que têm gestações de ordem diversa. Primeiro, recompreender essa diversa dinâmica é um primeiro passo para você fazer dialogar e reconhecer competências que não são apenas aquelas que você parametriza numa direção unilateral. Ou seja, a universidade vai ter que ter a sensibilidade de convocar a boa produção e de dominar essas tecnologias de tal sorte que elas favoreçam a inteligência dos alunos e não criem obstáculos cognitivos, porque eles acabam sendo dopados por essa energia, por essa capacidade de dar respostas rápidas e burlar, inclusive. Ou seja, você está forjando maus profissionais incapazes de resolver problemas autenticamente. Numa parte histórica, assim, puxando eu comecei falando sobre a Politécnica, enquanto vocês estavam aqui, meu terceiro HD aqui estava rodando, com nomes como Arlindo Fragoso, como Thales de Azevedo, como Mário Leal Ferreira, né? Pessoas que pensaram a Poli, passearam por aqui ou pelo Instituto, né, e ampliaram isso para a cidade, ou seja, o EPUX, por exemplo, foi pensado em um olhar muito vídeo dados de cena, né? E tantos outros que eu estou aqui só porque eu me lembrei da Avenida Centenário, por exemplo, né?
Luiz Inácio, um filme maravilhoso, figuraça, inclusive centenário, que nos deixou há pouco. O pensar do Epux também evidenciava um olhar para o conhecimento, né? Os vales foram, né? A universidade foi para os vales de Salvador, correto? Foi para o PAF de Ondina, né? Hoje, há uma semana, eu soube que metade da Universidade Católica foi vendida para uma imobiliária. Sim. Aí eu comecei a remeteu essa parte histórica. Você acha que, para vocês dois, a figura da universidade, pensada por esse mote, do pensar a cidade também, nós estamos sendo sufocados, a UFBA, Salvador sufoca a UFBA? É uma boa pergunta, que o Marcelo vai responder também, para dizer o seguinte, veja, Salvador poderia ter uma relação mais permeável com a Universidade Federal. A Universidade Federal é como uma tatuagem colada, né, no dorso de um deus que é a cidade. É um deus tatuado em outro deus. Se você compreende isso, né, evidentemente que as políticas públicas, elas não são forjadas na universidade, mas os gestores públicos não ouvirem, não acolherem, né? Não, por exemplo, na elaboração agora estratégica do PDDU, né? Que tem voltado as costas a uma expertise bem consolidada nas engenharias, na arquitetura, na sociologia, na antropologia, no pensamento da nossa cidade, né? É um erro e quase um erro criminoso, digamos assim. Ou seja, mostra uma mediocridade na gestão pública. É preciso, portanto, que a Salvador não rejeite esse tigre tatuado no seu dorso e seja capaz de abrir espaços de interlocução, não só com a universidade. É bom lembrar, assim, é fundamental, a universidade cumpre esse papel, mas não só ela. Por exemplo, os movimentos sociais cumprem esse papel. Então, por exemplo, movimentos sociais efetivos acabam denunciando questões, trazendo demandas que o poder público precisa atender. O poder público não pode formular um PDDU ignorando essas formulações, essas lutas. Sim. É como você quebrar até os vínculos de representação que os gestores devem ter. Então, a universidade faz um papel porque, digamos assim, nós temos um pensamento mais organizado, né? Ou seja, respeitando parâmetros específicos de formulação e uma característica própria, que é o fato de que nós, como instituição, nós somos também internacionalizados, locais e internacionalizados. Não existe engenharia que não pense no diálogo com outras, com o que se produz no mundo afora. Não existe filosofia que não ocorra como pensamento sem levar em conta uma história e também uma comunidade filosófica mundial. Ou seja, a universidade, como essa instituição singular, cumpre esse papel de maneira única, né? Mas não sozinha, né? E é ela mesma que alerta, a universidade alerta, olha, não se pode formular algo sobre Salvador sem os anseios da população estarem presentes. Salvador era uma cidade, parafraseando aqui uns pensamentos do meu querido Caio B, era uma cidade com tantas fontes que não tem mais nenhuma, né? Mas no raciocínio dele, na minha pergunta, e aí? Não, é até difícil complementar a resposta poética de João, mas, não, sem dúvida, a universidade precisa desempenhar, né, um papel fundamental nesse diálogo com a cidade, né, com as políticas públicas, né, juntamente com os movimentos sociais, as representações sociais, que inclusive a universidade também acolhe esse tipo de conhecimento. Nós temos programas no sentido, né, de reconhecer os saberes populares, os mestres populares incorporados, dialogando. Temos cursos, né, com a comunidade de indígenas, etc. Então, a universidade também é um local onde permite esse diálogo, né, esses vários saberes, né, científicos, populares, com o poder público. E a gente também precisa, eu penso, Pastor, a universidade também tem que se colocar mais, né, perante o poder público, né, reivindicar esse papel, né, e internamente reconhecer a importância dela se envolver nisso
E nesse sentido, eu acho que é importante também que nós tenhamos uma vanguarda maior, Sim. inovações, né, e abertura, né, para uma certa agilidade, porque nosso mundo hoje é muito rápido, né? Mas, por exemplo, no caso de mobilidade urbana, eu posso estar enganado, mas eu sei que aqui, se não me engano, é a Politécnica que tem uma ideia de, por exemplo, o plano inclinado. Não tem isso aqui? Sim, sim. Que vocês não estão pensando só para a, a parte da circulação dos alunos, né? Ou seja, há uma troca com a própria população, não é isso? Ah, com certeza. Eu acho que eu acho que João pensa semelhante, né? Se eu não me engano, até no plano, né, de gestão dele está isso. A gente imagina sempre, pastor, a universidade como uma coisa aberta, parte da cidade, né? Aqui a gente deve conviver, a comunidade universitária, mas dialogando e convivendo junto com a comunidade da cidade, né? Portanto, esse plano inclinado, popularmente conhecido como bondinho, né, que já é um sonho antigo, né, da escola e da UFBA, né, ele é o equipamento que vai ajudar, colaborar com esse transporte vertical para todo o campus, né, de São Lázaro, Federação Andina, mas também para a população, né, porque a população nossa aqui, que circunda a gente, Alto das Pombas, Federação, eles querem ir, né, também, por exemplo, para a praia, né? Então, a gente ter esse transporte aqui interno, né, favorece o deslocamento da população, da comunidade da universidade, como também da população do entorno. Posso contar uma confidência que ninguém vai ouvir? Sabe, eu morei lá aqui em São Lázaro, né? Tá? Então, você falou em praia, né? Aqueles portões do FCH. Então a gente saía, pulava sábado e domingo, pulava os portões com, entre aspas, né? Garoto de 14, 15 anos, saltos mortais, né? Tanto da entrada, São Lázaro, como da descida para Ondina, para pegar o quê? A Praia do Mal, Jacaré. Então, quem dera se não tivesse ou uma passarela, ou então descia a pirambeira do Campo de Ondina ali, que não quer dizer, na época era para fortes. Você descia. Por falar em Campos de Ondina, como é que é essa composição, né, da cultura do cuidado com a universidade, com essa diversidade que se tem, até no que o Marcelo falou sobre uma engenharia mais humana, né? Sim. E, assim, eu gostei muito do texto que eu li, acho que foi do seu plano de gestão também, você fala de ciência e dança. Aí, na visita aqui que você fez à Poli, poxa, um prazer ver um maestro dentro do Zé Maurício, a figura da Jamile, que é uma figura representativa demais, ou seja, em toda a composição que se tem dessa pensar a diversidade, né, existe também um cuidado, eu acho, com algumas quebras de paradigma, né? Dança ou música é matemática, pô. É antes de tudo matemática. Você para conversar com o Roberto Mendes, por exemplo, uma das figuras mais emblemáticas da música popular brasileira, né? Era professor de matemática, o Roberto, né? Então, aqui, por exemplo, além da famosíssima prova do Marighella, né? Sim. Você tem aqui, por essas engenharias aí, o que tem de fotógrafo, de artista, de pintor, de poeta. Aqui atrás a gente tem uma poesia do nosso querido Mascarenhas, né? Mascarenhas, né? E em todas as épocas, né? Sim. O Arlindo Fragoso era apaixonado por cinema, por exemplo, né? Veja, sabe uma coisa interessante? É o seguinte, primeiro, afastar alguns preconceitos, né? Sim. Os bons engenheiros são cultos, né? Ou seja, algumas pessoas até pensam ter uma imagem do engenheiro como se ele fosse avesso à sensibilidade. Não é esse o caso na história da nossa Politécnica, não é o caso na história, inclusive, da composição dos saberes. Eu acho que tem duas direções. É verdade que uma formação artística, cultural, ajuda e deve fazer parte do portfólio, né, de todas as nossas áreas, sem dúvida alguma. Esse é um lado.
Por outro lado, também, o sentimento de exatidão, o famoso espírito geométrico, ele favorece a delicadeza. Eu acredito muito numa frase de David Hume que dizia: a exatidão sempre é vantajosa à beleza, assim como o raciocínio justo ao sentimento delicado. Você não vai... seria um erro você apenas enaltecer um dos lados. Na verdade, uma das artes da universidade é possibilitar, é claro, tem pessoas que têm um lado mais unilateral, não há problema, mas como instituição você tem que possibilitar esse diálogo, essa permeabilidade entre as diversas instâncias, porque ao elas entrarem em diálogo, na verdade, a engenharia, a medicina, a música, a filosofia, né? Todas elas crescem, todas elas se sofisticam. Eu sou de uma corrente filosófica, assim, uma herança filosófica que julgava que o trabalho do filósofo ele precisava sempre da interlocução com uma ciência particular. Esse sempre foi um traço da minha, que eu sempre levei isso em conta, no meu caso, uma atenção à sociologia como possibilidade de ciência. Eu sempre coloco como possibilidade de ciência. Mas essa atenção à metodologia, ao modo de organizar a experiência, isso tudo favoreceu o meu trabalho filosófico. Acho que também o trabalho filosófico, que tem um outro tempo, precisa ser levado em conta. E aqui tem é importante fazer uma ênfase. Algumas pessoas fazem discursos unilaterais hoje, por exemplo, quando tratam de inovação. Como se a inovação sozinha determinasse a meta da universidade. A inovação ela está sempre associada a uma pesquisa de longa duração. Então, não é o imediato sozinho que faz sentido. Em geral, você precisa alimentar essa inovação com pesquisas de mais longo prazo. Se você seca esse estoque, né, você exaure esse estoque de pesquisas básicas, a nossa inovação será empobrecida. Então, confundir os tempos, fazer dialogar os tempos, essa é a arte que a universidade propicia. Não o indivíduo isoladamente, mas a universidade como um todo. Mas nesse quesito, por exemplo, e aqui vai até uma dica, eu esqueci o nome do autor, mas quando aparecer a capa do livro, e eu vou sugerir inclusive para vocês, a trapaça digital. Uhum. Como nós fomos enganados, esse não é o subtítulo do livro, porque eu também esqueci, mas vai aparecer aqui também. Como nós somos enganados por esse stream, né? Essas plataformas digitais com relação à música. Uhum. Quando você falou do Zé Maurício, e eu só me lembrei aqui desse novo livro que está sendo lançado, chamado A Trapaça Digital. Como nós somos enganados na forma de nós olharmos para a música. E aí vai a provocação para vocês dois, como fazer que uma figura entre 17 e seus 30 e poucos anos, eles consigam ter isso que você falou, pesquisa a longo prazo, paciência, perspicácia, né? Curiosidade, pesquisa, quando hoje, para você, uma música hoje, a pessoa não tem 8 segundos, a galera já está se dispersando. Tanto que hoje não tem mais aquelas grandes introduções, né? Tudo é na lata, ou a performance das grandes estrelas, o performático da dança, da coreografia, por conta dessa trapaça digital. Ou seja, fosse colocando nos music da vida, Spotify, não sei das quantas da vida, a forma da pessoa ir para um MP3 ou um MP4, MP3 para áudio, MP4 para clipe, principalmente se for falado em música ou show. Sim. E essa capacidade de atenção, ela está cada vez mais diminuindo, e isso a trapaça digital, que é esse livro que eu falei, cientificamente o cara comprova com dados maravilhosos que ele fez a pesquisa em 20 anos. Olha. Como fazer para lidando com essa parte da arte, que eu puxei para cá, que é a música, no ato da ciência, você manter esse nível de atenção dentro da sala de aula? Quem escolhe? Seja professor ou aluno, né? Seja pesquisador. Eu acho, assim, pastor, que
talvez a questão não seja a trapaça digital, mas É métodos... o nome do livro, a Não, trapaça. eu sei, mas eu quero dizer a você que, na minha visão, assim, não é questão do digital. São métodos de ganhar a economia da atenção, né, da atenção. Então, a gente tem que fazer um esforço para sair dessa, digamos assim, armadilha, não é? De ser dragado. Me parece que há um plano, né? Um plano a nível global, exato, de escravizar o ser humano, manipular o ser humano, e a gente está caindo, né, nessa armadilha. Né? Então, é uma espécie de uma colonização e uma escravização em larga escala, né, de toda a humanidade. Né? E a gente tem que ter cuidado para não cair nisso. E, nesse sentido, a gente tem que ser cada vez mais um olhar crítico, né? No uso dessas... E a gente tem que, como o João falou, as tecnologias a gente não pode virar as costas. Eu acho que a IA, por exemplo, a inteligência artificial, vai mudar ou vai influenciar brutalmente nos nossos modos de ensino e nos nossos modos de pesquisa e de produção do conhecimento. A gente tem que entrar rapidamente nisso para que a gente possa, né, dar um direcionamento adequado a essas coisas. E não podemos desconhecer também que a dinâmica da vida vai mudando. O jovem hoje ele tem uma questão de uma atenção muito fugaz, né? É difícil as pessoas hoje ficarem 2 horas sentadas na cadeira assistindo um professor numa lousa, né? Então a gente precisa se modernizar também nisso, né? E ter atividades e modos de ensinar que sejam mais sintonizados com a cabeça do jovem que funciona hoje. Essa provocação aqui traz um pouco de dois trabalhos que eu acompanho, inclusive foram temas aqui no último podcast, que é o trabalho do Adonias e o trabalho da Carla, né? E que, no caso dela específico, é um trabalho de inclusão e que faz com que essa ideia da diversidade, da inclusão, do aluno se apaixonar pela ciência, né, a partir da ciência de dados, né? Ou seja, são caminhos esses, assim, o Adonias com o consumo seguro, né, em uma época tão consumista que nós vivemos, né, ele trata das temáticas aqui muito interessantes com relação a essa área, que é uma área vital, né, para tudo, né, para o que você come, para o que você bebe, para o que você compra, né, numa sociedade, como você falou, né, a economia da atenção e do consumo desenfreado. Mas eu volto a questionar, velho, a China tem prédios de 30 andares só de pesquisa, só para pesquisa. Você acha que nós estamos recebendo aqui mais espelhinhos e menos respeito com a nossa história, nossa cultura e, principalmente, a população brasileira precisa conhecer mais das suas commodities e a universidade é o caminho para isso? Você coloca um conjunto de questões muito, que é difícil, assim, às vezes organizar. Às vezes vem de galera. É bom ter essa diversidade. Mas vamos pensar aqui algumas das questões. Você fala, a palavra consumo, né, passa a ideia de que alguém tem uma vontade, né, uma necessidade que vai ser preenchida. Só que essa necessidade ela é construída socialmente, ou seja, não existe esse indivíduo, né, independente de qualquer questão, né, seja que tem vontades ali que vão ser satisfeitas. Na verdade, o próprio desejo dele é construído, ou seja, o indivíduo é uma fabricação social. Isso é fundamental para nós compreendermos que lugar nós estamos nessa cadeia, né, de construção do desejo, da individualidade, da subjetividade e de como é que a universidade pode ser um lugar em que as pessoas reconheçam até mesmo como estão escravizadas, né? Na verdade, quando pensam que estão livres, né, para consumir. Essa escravização, eu acho que o Marcelo estava tocando um ponto semelhante a isso, essa escravização do indivíduo tem muito a ver com a produção do interesse do capitalismo, na medida em que ele hoje, inclusive, já começa a sufocar a própria capacidade de pensamento crítico. Veja só, o pensamento crítico, a gente sempre imaginava que era uma espécie de inspiração espontânea, capacidade de levantar
levantar questões, etc. Só que essas próprias questões começam a ser fabricadas artificialmente. Então, se você não tiver um espaço onde as questões sejam purificadas de respostas prontas, e elas em vez de estarem dirigidas a respostas já prontas, elas possam, na verdade, ter o assombro do verdadeiro pensamento crítico, a gente vai estar mal nesse processo. Vamos estar empobrecidos, vamos estar mais informados e menos formados, menos preparados para esse enfrentamento que a universidade coloca como desafio. É só para tentar colocar um pouco no chão um conjunto de questões que você colocou. Sim, eu coloquei, né? Porque eu divaguei um pouquinho também, né? Então, mas a minha preocupação básica é você ter esse imediatismo, ansiedade, tal. Sim. Eu sempre vejo assim a meninada consumindo muito aqui, velho, e eu sempre me transporto aos espelhinhos. Essa produção da atenção é exatamente uma produção artificial da subjetividade. Exatamente. Uma atividade tragada por um tempo, por um ritmo, ou seja, na verdade nós somos cães de Pavlov completamente no sentido mais claro. Nós somos reforçados, recompensados para diminuir a nossa capacidade de, por exemplo, elaborar melhor nossas histórias. Estamos prisioneiros digamos, do ritmo do Instagram, do ritmo do TikTok, etc. Nós estamos prisioneiros dessa velocidade. E aí, veja, qual é o desafio? Será que esse estudante vai conseguir prestar atenção, ter audição apurada para acompanhar uma aula de um velho professor, como o Marcelo estava colocando, um professor que faz uma exposição argumentada, difícil? Não, ele provavelmente não vai conseguir manter essa atenção. Aí eu pergunto, é fundamental essa disciplina do pensamento demorado ou vamos renunciar? Porque alguns se apressam a dizer, olha, temos que mudar nossos métodos para atender ao freguês. O freguês hoje não quer coisa sofisticada, quer fast food, né? Então, já que é assim, vamos então diminuir a extensão da nossa fala, diminuir o método paciente. A gente tem que redescobrir formas de como os estudantes podem estar preparados para, sim, ser capazes de acompanhar um raciocínio, ser capazes de acompanhar, de perceber a sofisticação de uma exposição. Nós não vamos renunciar à sofisticação da exposição, nem ao raciocínio demorado, para simplesmente manter a atenção do estudante, senão nós vamos cair na mesma armadilha, né? O nosso objeto é a eficácia. Nós queremos ser eficazes como professores. Então, já que a eficácia leva a vender pequenas pastilhas, né? Então a gente vai começar a atender dessa maneira. Com isso, a gente vai empobrecendo o que é essa dimensão de formação na universidade. A gente não pode se render no processo didático, pedagógico, a apenas o resultado mais eficiente, que seria imaginar que a atenção do estudante é a recompensa maior que o professor vai ter. Mas a atenção é a primeira parte da ópera Aida. Atenção, interesse, desejo e ação. Sim. Não é? Temos isso aqui na universidade, palpitando atenção, interesse, desejo e ação. Eu acho que a universidade vai ser capaz... E sedução, Ela está desafiada, a universidade hoje, a não se tornar irrelevante, inclusive diante das tecnologias de inovação, tá? De informação. Ela está desafiada a descobrir formas, né, de fazer com que o pensamento no que tem de paciente necessário, de questionador, sobreviva em relação à pressa e às respostas prontas. Senão, nós não chegaremos um dia em que veja, você tem alguns elementos de ficção que já não estão tão distantes. Você pode pegar, por exemplo, tudo aquilo que Pastore escreveu na vida, todas as entrevistas que ele deu, e você pode programar para que agora um entrevistador entrevistem com a sofisticação de Pastore, né? Aí de repente teremos um Pastore nos entrevistando que não é mais Pastore, mas isso você pode ter, por exemplo, pode pegar um pensador qualquer, pense em qualquer um grande pensador, e diz como é que esse pensador responderia essa questão. E aí você diz, ele vai responder uma questão nova, não pensada ainda, né? Mas num estilo que é dele,
Porque a inteligência artificial é capaz de verificar quais são as previsões, seja, prováveis, que palavras se seguem a isso sem pensar, né? Sem pensar. Sim. E de repente você diz, poxa, eu tenho aqui um texto com sabor de Habermas, mas que não foi feito por Habermas, tratando de um tema novo. Isso é criatividade, isso é inteligência. Coloca questões desafiadoras para nós. Qual é a relação entre linguagem e pensamento? Será que pensamentos, que nós chamamos de pensamento, é apenas um certo tipo de codificação da linguagem? A IA nos desafia não apenas na prática, nos desafia teoricamente a pensar qual é o futuro disso que nós chamamos de pensamento. Pensamento. Agora, essa geração de postos de trabalho que vão sumindo, é porque eu te falei, né? 4 anos, pô, velho, eu tenho que pensar aqui, estou assumindo a reitoria e que, obviamente, que qualquer estudante entra aqui com esse olhar do ensino, da pesquisa, da formação, mas uns entram para o campo acadêmico, outros partem para a profissão. E hoje, por exemplo, há pouco eu estava vindo para cá para entrevistar vocês e soube que um hospital de Salvador estava com a pretensão de demitir todo o seu corpo de equipe de ciência da imagem, os radiologistas e tal. Por conta de quê? Por conta do robozinho. Um cidadão que é patético, um dos patrocinadores da patética Copa do Mundo, foi interessante alguns jogos, né? Mas isso aí é outro papo. Alguns gols foram bonitos, né? Foram bonitos. Também está aí. Fazer uma provocação, meu amigo Bernardo, o jogo da Argentina final é algo que foi assim, vai entrar para a história das Copas como o que foi aquilo, entendeu? Foi inteligência artificial, cara. Então, um patético patrocinador lá agora é o robô 7.0, ou 7 por 0, escala 6 por 1, né? Ele patrocinou, criou o robozinho 7 por 1. Quer dizer, é aviltante para as pessoas que amam o trabalho, que se debruçam no trabalho, você vê essa capacidade dos olhares escravizadores que essas pessoas têm. Nós precisaremos reagir à forma de exploração, porque a uberização do trabalho intelectual é algo que tem grandes resultados, mas um empobrecimento das relações humanas e tem sim tendências, não para destruir o que é o sentido da universidade, mas muitos estarão iludidos com isso. Ou seja, se nós não formos capazes de nos assenhorar, né, dessas tecnologias, nós corremos o risco de dizer as nossas medidas são insuficientes e outras medidas de desempenho podem nos passar para trás. Eu confio na capacidade da universidade, eu tenho certeza. Por isso que eu acho que essa nossa decisão política de fazer associar, que é uma decisão que a gente renova cada dia, né? Ou seja, cada dia um diretor da Politécnica, um diretor da Faculdade de Filosofia, um diretor de música e assim por diante, renova aquele pacto de fazer uma ligação que vai além do interesse particular e estabelece uma rede onde o saber se adensa. Eu confio que a Universidade Federal da Bahia foi feita dessa rede e ela vai saber superar esses tempos difíceis, não só orçamentários, mas desafiadores no sentido da nossa existência. Pronto, agora até vou entrar aqui, botar um pouco do salzinho mais na cumbuca. Dentro desses diálogos que não sei se vocês têm, ou se, no quesito do passo a passo aqui, a Politécnica é a maior unidade daqui, né? Da UFMA, né? Em muitos critérios, sim. Em alguns sim. Né, depende dos critérios, mas sem dúvida. Quantos cursos aqui? 30? 28. 28, quase que graduação, mestrado, doutorado. Mas antes isso aí cresceu, né? Muito. Quando eu entrei aqui como estudante, eram 6 cursos. Agora, é bom matizar, porque tem outras coisas. A pior coisa do mundo é de que provocar ciúme nas outras unidades. Né? Eu estou falando... Essa é importante, sabe por quê? Porque você tem alguns critérios. Por exemplo, você tem a área de medicina, você tem 2 hospitais. Isso aí, por esse critério... brasa para sardinha. Eu sei que estamos no Policast, mas a gente tem que ter essa visão meio assim, de Senado. Aqui de Senado, entendeu? Ou seja, porque aí cada curso... Senão, é importante, é evidente, não, mas falando sério não agora, precisa nem todas essas composições
a medicina tem uma composição de unidades representativas, significativas, né? E a Politécnica está entre as grandes, né? E mesmo aquelas que não têm a mesma pujança de história, ou de tamanho ou de dimensão, fazem parte dessa rede, né? Essa dimensão, né? Essa figura, né? Você falou de medicina, a gente falou aqui da Poli, não é? E você tem velho, é uma palpitação. A UFBA, não é porque ela está fazendo 80 anos agora, mas a UFBA, ela em suas, tanto a Politécnica como, né, eu tenho acompanhado um pouco o trabalho do ISC. ISC, gente. O pessoal já pensa, e o vinho, pastor? Não, é ISC, Instituto de Saúde Coletiva, né, que uma querida Sofia está lá. E são elementos assim em que a população de Salvador, né? Por exemplo, o Axefly aqui, velho, o que é isso? É um negócio lindo, né? O trabalho de robótica aqui da meninada, as conquistas da engenharia química aqui são de bater palma, né? Tanto, e claro, todo o histórico que se tem aqui das construções, né? Dos mestres, né? Que edificaram pelo mundo afora, né? Com seus olhares arquitetônicos e de engenhares, né? São fantásticos. Né? Aí você tem, velho, às vezes eu vejo uma rasura, vamos dizer assim, em tempos modernos, desse conhecimento do cidadão baiano com a importância da UFBA. Vocês concordam comigo? Eu acho que houve uma coisa muito... A UFBA foi, durante muito tempo, objeto de desejo de uma classe média que via na UFBA o lugar da sua formação. A gente vê hoje uma situação que eu chamo de quebra da aura. Parece que as elites, de certa forma, não se reconhecem mais na universidade. Bom para nós, porque a universidade se tornou mais diversa, mais rica, mas também nos coloca uma tarefa muito grande de justificar a nossa relevância perante a sociedade. Ou seja, a gente não vai justificar a nossa relevância apenas servindo as elites. A gente justifica a nossa relevância servindo a sociedade como um todo, os interesses mais estratégicos da sociedade, de desenvolvimento tecnológico, de políticas públicas as mais fortes, de avanço na medicina, nas artes, em todos os lugares. Ou seja, a gente precisa sim, Pastore, recuperar a imagem da universidade perante a sociedade como um todo. E, nesse sentido, a gente se afasta um pouco daqueles sonhos iniciais mais conservadores que viam uma universidade mais restrita, uma universidade menos diversa na sua cor, menos diversa na sua composição. Percebe? Só para você ter uma ideia, veja só como isso é contraintuitivo. A gente vê hoje muita gente dizendo não quero estudar na Universidade Federal, prefiro colocar meu filho numa escola privada, mesmo que essa escola privada não faça pesquisa, não tenha ciência. E aí você percebe o que aconteceu. Aconteceu que a UFBA, se você pensar lá 40 anos atrás, quem estudava e trabalhava na UFBA morava aqui naqueles bairros centrais, com poucas exceções. Vá olhar hoje a composição de quem mora na UFBA, onde é que eles moram, onde é que quem é da UFBA hoje, onde ele reside. Em todo o tecido da cidade. Sim. Isso fora a galera do interior. Sim, mas isso deveria tornar a universidade mais relevante ainda. Ou seja, claro, sim. E aí nós temos um problema sério de disputa de narrativa para recuperar o valor dessa universidade, lembrando exatamente até mesmo que essa universidade continua a fazer ciência requintada. Quando a Politécnica cresce, quando a filosofia atinge uma dimensão nacional, fazendo encontros, quando nós realizamos encontros os mais diversos aqui, mostra o seguinte, a UFBA continua sendo um lugar de referência do nosso refinamento, do nosso talento e da nossa sociabilidade social e política. Dentro desse conceito, dessa população politécnica, como pode trafegar, e até porque eu acompanhei aqui uma coisa deliciosa, duas todo dia eu estava aqui, que era o Poliacta. Tem um Policast, Poliacta. Né? E eu vi o que eu estava citando antes, né? O fotógrafo, o poeta que ficam, né? O adorador de rock and roll, e a gente todo dialogou pra caramba. Fora o campo da apresentação de trabalho, né? Dessas trocas de pesquisa, de troca o diálogo entre departamentos,
Porque eu acho que essa figura, Marcelo, da diversidade e da troca aluno-professor técnico-administrativo, né? O discente, o docente, né? Aqui isso circula bem quando você vê essa população que o João estava falando. Quanto mais essa população que antes, uma politécnica elitista do passado, que era, né? Hoje ela já tem uma nova face, pelo menos eu vejo isso aqui quando eu trafego por esses corredores. Né? Não, sem dúvida, circula, né? Essa questão que João trouxe também, a abertura que a universidade teve nos últimos anos também, a circulação maior um equilíbrio maior de gêneros, de etnias, de todo tipo de identidades, isso favorece muito o crescimento nosso enquanto uma instituição do saber. Agora, eu queria tocar um pouco nessa preocupação que o João colocou, que eu concordo plenamente. Eu penso que um desafio permanente, sempre foi, mas eu acho que hoje urge mais ainda da universidade, João, é que a gente possa garantir a manutenção e a elevação da qualidade, né, da Universidade Federal, no nosso caso, a Universidade Federal da Bahia, porque nós sofremos ataques de parcelas, né, da nossa elite que querem tirar o nosso prestígio, a nossa importância. Né? Eu sempre cito um exemplo, né, que eu costumo usar um termo, eu não sei se é correto, a centralização do colégio, conhecido Colégio da Bahia, né? Que era o colégio principal, né? Toda a elite baiana estudava, o Colégio da Bahia continua existindo com o nome central, mas ele perdeu muito a sua importância, a sua relevância acadêmica no ensino médio. Né? Então, a gente teve um grande crescimento do ensino público, né, no ensino médio, que é correto, é necessário, mas uma queda, né, na qualidade, e que não há uma correlação necessária nisso. Né? E, portanto, também essa nossa função social, que, como o João colocou, ampliamos em termos de quantidade, em questão geográfica, em raça, em questões sociais, nossa tarefa só terá completa se a gente garantir a esses jovens uma educação de qualidade, uma educação, uma pesquisa. Portanto, urge que a Universidade Federal da Bahia, em todas as suas áreas, em todos os seus cursos, na graduação e na pós-graduação, mantenha e eleve sempre a qualidade, até como uma forma de mobilidade social. Compromisso social com excelência acadêmica, não são incompatíveis. Né? Você aumenta o compromisso, mas você tem que garantir a excelência acadêmica da instituição. É importante, porque papo como esse aqui, a gente não sabe para onde é que, né? Vai para a rede. Os cursos de línguas aqui, eles estão realmente palpitando aqui. Como é que funciona isso? Para a meninada que está assistindo isso aqui, é importante. Você também. Porque aqui eu acho que tem, né? Como é que está essa... Quais são os cursos que tem aqui e se existe essa... Nós temos muitas coisas. Essa interdisciplinaridade os cursos de acesso. Cursos de línguas na Universidade Federal da Bahia são fascinantes, porque tem vários níveis. Você tem desde o curso de língua mais sofisticado, eu gostaria de citar um exemplo aqui, curso de latim, né? Ou seja, não um curso em separado, mas um departamento com professores de latim, né, que não fazem vergonha a nenhum lugar do mundo. Ou seja, essa excelência acadêmica que você tem numa língua que parece que não vai ter nenhum apelo social, é fundamental para garantir aquilo que é próprio da universidade. Mas além da qualidade dos cursos de língua, de letras que você tem na Universidade Federal da Bahia, você tem algumas iniciativas de extensão fortes, como o NUPEL, né, que dá cursos para a comunidade como um todo, né? E você tem também programas muito importantes. Eu quero aqui enfatizar a importância do programa Profici, que é um programa de proficiência, né, que se volta muito aos nossos alunos de iniciação científica, exatamente com uma mensagem muito simples. Veja, a universidade é um equipamento globalizado, sempre. Ou seja,
Isso não é novidade. Agora é mais real ainda que seja globalizado. Mas quando você tem uma elaboração de um conhecimento científico, ele, em certa medida, ele deve valer na Europa, no Brasil, né, em qualquer outro lugar. Né? Então, essa universalização faz que você participe de uma comunidade internacionalizada. E, para isso, para participar, as línguas são fundamentais. Sim. Né? Então, digamos que a Universidade Federal da Bahia tem uma tradição muito grande e os alunos poderão, sem dúvida alguma, encontrar um amparo extraordinário nas nossas instâncias. E para engenharia, Sem dúvida, né? Que a gente costuma dizer, né, pastor, assim, sem nenhum, não sou nenhum anglófono, né? Mas a língua mundial, como o João colocou, particularmente nas engenharias, é o inglês, né? Então, é fundamental na profissão do engenheiro, seja na profissão em indústrias, em projetos ou mesmo na academia, o domínio tanto da fala quanto da escrita, da leitura próprio do idioma inglês é fundamental. E nesse sentido a gente está inclusive com a inovação que começamos esse ano passado, né, mas com uma série de projetos não concluímos, esperamos concluir na gestão de João, né, que é incluir o idioma inglês como componente curricular de alguns cursos de graduação nossos. E inclusive com a inovação, que a inclusão será uma inclusão como proficiência, né? Então, o sujeito tem que provar a proficiência dele, né? Como ele adquiriu, não nos importa, né? Ele pode ter um pai, uma mãe canadense ou australiana, ele pode ter feito no ensino médio um intercâmbio, ele pode ter, como minha filha, por exemplo, que nunca fez uma aula de inglês, o inglês dela é melhor do que o meu, apenas com séries, né? E coisas do tipo. Então, ele adquire o inglês da forma que ele achar melhor. E aí você pode perguntar, e se ele não tiver essa aquisição e não tiver condições, aí a gente vai usar o nosso querido Profici como um mecanismo de dar essa proficiência ao estudante, que é um curso da melhor qualidade. Você vê que você tem tarefas que não são conflitantes, elas são complementares na universidade. Por exemplo, vou pensar no caso da filosofia. Uma das tarefas que a gente tinha era criar uma cultura filosófica em língua portuguesa, né? Porque, em geral, nossa cultura filosófica não se aproveitava das sutilezas da nossa língua, que são muito importantes, e é importante dizer, é possível fazer filosofia em português, não apenas em alemão. Ao mesmo tempo, você faz um movimento contrário, né? Um movimento de fazer com que as pessoas que vão estudar os clássicos, ou então vão participar de uma comunidade internacionalizada, que tenham acesso e se assenhorem da língua pertinente. Então, se eu for estudar Wittgenstein, você tem que ter acesso ao alemão. Se vai estudar um Descartes, é importante que você seja capaz de ver as sutilezas do bom francês de Monsieur René Descartes, né? Ao mesmo tempo, é claro que a língua que prepondera como língua hoje de troca e intercâmbio científico é o inglês, mesmo em filosofia, né? Ou seja, você pode discutir Wittgenstein, que escreveu praticamente toda a obra em alemão. Você é um cara que estudou pra caramba. Escreveu quase toda a obra dele em alemão, o texto escrito dele em alemão, mas você vai para um colóquio sobre Wittgenstein, o colóquio vai estar invariavelmente em inglês, né? Agora, vamos, assim, partindo de um peso hoje, alemão ou chinês, tá, o mandarim? O mandarim tem hoje um interesse econômico ligado e uma ação muito forte do governo chinês para estimulando o aprendizado do mandarim, e há interesses evidentes econômicos que fazem preponderar isso. Mas se você colocar em termos de língua de ciência, eu diria que os chineses estão aprendendo muito inglês também. Então, só para lembrar que existe uma comunidade científica aqui de língua inglesa nesse sentido, que é muito forte mundialmente. Agora, há sim uma expansão, acho que proporcionalmente deve ser hoje uma acelerada a oferta e o interesse das pessoas em mandarim. O cidadão lá, o estadunidense lá, que preside o país dele, em determinada uma coletiva que aconteceu, ele soltou a seguinte frase lá, quando houve na assistência, né, uma referência ao passado meio estranho que ele viveu aí, das coisas que ele tem que responder um dia. Sim. E aí ela soltou lá e aí imediatamente ele falou para ela é comunista, ela é comunista. Essa
No que diz respeito a essa população universitária hoje, que ela é completamente diversa, mas você tem uma faixa etária aí que a gente respira fundo, tenta explicar, mas há uma necessidade de quebrar paradigmas e preconceitos hoje ainda, e essas situações políticas que o Brasil viveu nos últimos anos, né? Essa reascendência do né? Até a camisa vermelha, do uniforme vermelho bacana da seleção, eu tive que ver que o pessoal lá baniu, né? E aí tiveram que aturar a final Espanha e Argentina, né? Com o uniforme vermelho da La Fúria, né? La Fúria. A questão especificamente de dialogar, de um diálogo mais amplo e rico com relação à ideologia nas universidades. Porque, por exemplo, o cara vai chegar assim, pô, tem mandarim, a UFB é comunista. Não há ligação. Não há, hoje o aprendizado chinês, hoje o aprendizado do mandarim não tem ligação com. Pois é, não, até mas eu porque falo. É questionável em que medida o A governo ideologia chinês rasa, seja. né? A ideologia rasa dessas pessoas. É questionável em que medida o governo chinês poderia ser classificado ortodoxamente como comunista. Exatamente. Em primeiro lugar, isso. Né? Segundo, o que envolve hoje em termos de aprendizado de mandarim, que certamente grupos os mais diversos, inclusive empresários capitalistas, vão ter interesse, é o interesse econômico, não é o interesse ideológico. Não vejo relação entre interesse ideológico e aprendizado de uma língua nesse caso. E é bom lembrar o seguinte, agora um problema, esses preconceitos no ambiente da universidade tem a ver com algo que é próprio do Brasil. O Brasil é um país conservador, um país excludente, com uma tradição autoritária muito forte. E a gente viu que esse lodo conservador revolvido pode gerar obscurantismos, negacionismos mais diversos. Ao gerar obscurantismos, negacionismos, vai ter uma confrontação da universidade, porque a universidade é um lugar de produção da ciência, não pode ser negacionista, né? Ou seja, é um lugar que produz conhecimento sobre vacinas, não pode ter uma postura negacionista acerca da vacinação, né? Um lugar que tem uma reflexão sofisticada sobre cultura, sobre arte, sobre democracia, não pode aceitar um obscurantismo nem a forma tosca que nós tivemos no governo anterior, né? Evidentemente que a universidade será um lugar, uma trincheira natural, sem precisar falar de coloração. Por que ela é uma trincheira natural? Porque é um lugar, um espaço democrático. É um espaço de reflexão, de pensamento crítico, que naturalmente vai se confrontar com soluções apressadas, neoliberais, projetos individuais e não projetos coletivos de interesse da sociedade. Quer completar, Marcelo? Não, reforçar o que o João falou, só acrescentar uma coisa que, como a universidade está no meio da sociedade, por óbvio, né, ela também é permeada, né, por esses eventos, né, essas ondas, né, que aparecem na sociedade. Então é importante que a universidade também não se deixe contaminar, por assim dizer, e nos seus processos internos desvalorizar, né, a democracia, a legitimidade, a discussão, começando a ter práticas nefastas, como o João colocou, que a gente vê hoje na chamada política grande, né? Então, a universidade tem que ter o cuidado, a atenção para continuar sendo o exemplo e a formação das boas práticas políticas e não se deixar permear por essas bizarrices que a gente vê hoje. Eu escuto hoje a questão de discutir o voto feminino, eu acho uma coisa... eu acho isso uma coisa risível, eu não sei como isso é colocado ainda de alguma forma. Perigoso, né? Porque você vê... Eu acho que o Marcelo tem razão nisso, uma coisa importante para destacar. A dinâmica das redes sociais não pode contaminar a forma de intercâmbio científico que nos caracteriza. Ou seja, nosso debate tem outro patamar, outro nível. A gente não pode ser rebaixado pela hostilidade, pela fúria das redes sociais, né, que podem destruir pessoas e destruir instituições. João, se eu parafrasear uma música do Lulu Santos aqui, você vai captar o que essa paráfrase ela representa para ti? Não vá para Nova York, João, não vá. Você lembra disso?
Mas olha, eu passei um bom ano, foi fundamental para mim, viu? Mas Aí, ou era Nova York, ou era... eu fui, acho que foi importante, porque eu fui depois de terminar a minha gestão passada, né? E foi fundamental, e foi um lugar de um diálogo extraordinário, porque você tem esse... Agora eu voltei, né? Eu falo isso, gente, porque você estava entre concluir um doutorado, não é isso? Não, um pós-doutorado. Eu fiz Pós-doutorado. Eu concluí o pós-doutorado. Você concluiu. Concluí, entendeu? Eu estava, na verdade, agora com um caminho... Ou é a filosofia ou é a política? É exatamente isso. Eu diria o seguinte, que depois dessa experiência que eu tive de pós-doutorado, eu reacendi algo que eu não tinha perdido, mas que tornou mais viva uma relação com a comunidade filosófica do Brasil, a comunidade filosófica internacional, e inclusive com projetos de monta, discutindo inclusive a relação de ciência e democracia. Eu estava muito tentado a ficar nessa linha, né? Houve, então, esse chamado de algumas pessoas, e eu acho que um chamado bem sucedido, mas eu tenho uma confiança de que a filosofia ela ajuda a política e a política pode ajudar a filosofia na universidade. Marcelo, nós estamos o quê? Nós estamos no dia 28 de julho, essa gravação aqui no dia 28 de julho de 2026. Colação de grau aqui foi quando? Foi a última colação de grau. Você fez online. Ali foi uma colação... Não, mas da última colação, foi o quê? Foi 3, 4 dias, né? dias, Atrás. Exato. Me chamou a atenção. Colação sem solenidade. Eu estava esperando essa colação de grau terminar e eu fiquei preso na sala porque eu não podia abrir a porta. Sim. Porque ele estava lá no computador. E a forma como a família estava emocionada, tal. E aí eu percebi que o final, eu descobri o nome de uma das formandas, né? E esse nome tem a ver também com um trabalho que nós fizemos, nós rodamos aí os territórios da Bahia, e uma pessoa xará dessa formanda daqui de engenharia chegou para mim, foi em Entre Rios. Ela chegou e disse o seguinte: o Sidão que está gravando aqui vai lembrar. Aliás, não, você não estava não. Foi o outro cara que foi. Mas você já viu o filme. Ela, aluna de ensino médio, tá? Nessas escolas em tempo integral, que me parece que é uma das revoluções que a Bahia tem que abraçar. Ponto. Escolas em tempo integral. No interior do estado. Nos territórios de identidade. E uma delas, Entre Rios, no Agreste, Litoral Norte, Agreste Baiano, essa menina, que é assim, a charada na sua formanda, chegou e disse assim: olha, meu sonho é fazer gastronomia, mas eu também quero ser engenheira. Mas eu penso que eu não vou conseguir, porque é muito preconceito. É muito desafio. Essa garota tem 12 anos de idade. E eu falei: não, você vai conseguir. Acredita, você vai conseguir. Aí ela termina o filme assim: eu vou conseguir. Gravei esse filme tem 1 ano e meio. Ela tem 12 anos e se chama Vitória. E a formanda de engenharia daqui da Escola Politécnica era Vitória. Era o nome dela Vitória, e me parece que o João é torcedor do Vitória. Com certeza. Inegociável. Tivemos um Bavi aqui hoje, não? Sem dúvida. É uma boa cooperação. Uma boa cooperação. Uma trégua importante, né? Mas é verdade. Eu sou Vitória, fazer o quê? Meus queridos, cara, um beijo, foi valeu. Tá? Que essas mãos aqui estejam sempre unidas. Valeu para vocês. Obrigado. Acompanhem este episódio bem legal do podcast na Poli TV. O canal está aqui aparecendo, né? Tá tudo, não é tudo treinadinho mesmo, né? Tá certo? Beijo.
Valeu, gente. Foi muito legal, hein? Show de bola. Muita coisa, mas o sujeito ele entra em transe, ele entra em transe, aí tem uma série de coisas, né? Vai E aí embora. você pode ter uma resposta simples, entendeu? Na verdade, é para você aproveitando você, filósofo, fala sobre tudo. Fale sobre misture tudo aí. mistura aí, né? Ele me perguntou antes, cá, velho, a gente vai falar sobre o quê? O que você quiser, sobre tudo. E assim, tem até um ditado no Recôncavo que é maravilhoso. João, no Recôncavo de Cachoeira, que é assim, ó, o pessoal chega lá, pá, o apelido é tipo, pá, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não lhe digo é nada. É isso aí. E vou lhe dizer mais, eu já lhe disse tudo. Isso é o Recôncavo. Isto é o Isso é o Recôncavo.